Olá, amigo, líder da Associação Planalto Central. Eu quero começar um diálogo com você através desse momento aqui. Nós vamos estar conversando sobre vários assuntos importantes. E você é líder de uma das nossas 288 igrejas. E essa conversa vai ser uma maneira da gente poder estar mais próximo, falando de assuntos que são de extrema importância. E o assunto que nós vamos começar a trabalhar, e vai ser o primeiro, esse bate-papo que a gente vai ter, é sobre o crescimento em Cristo. Muitas pessoas têm chegado, muitos membros, novos membros têm sido batizados na nossa igreja. E nós queremos responder uma pergunta muito simples. Pastor Max, o que nós como igreja podemos fazer para que a experiência desse novo membro seja uma experiência de discipulado, seja uma experiência que leve essa pessoa verdadeiramente a ter o desenvolvimento da sua vida espiritual? Nós escolhemos o assunto Crescendo em Cristo, porque esse é um assunto primordial na vida cristã. Todas as pessoas que estão sendo batizadas na nossa associação, elas precisam receber um cuidado especial para que elas se mantenham firmes, para que sejam verdadeiramente discipuladas. Então, esse assunto, esse tema com vocês está intitulado Crescendo em Cristo. Sabe, a gente pode perceber que a igreja, ela faz muitas coisas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem crescido e tem desenvolvido muitas ações, tem desenvolvido muitas coisas interessantes e atraído muitas pessoas. Nós temos colégios, nós temos hospitais, porém, amigos, nós não podemos perder de vista que somos um movimento profético com uma missão. E essa missão, conforme a Bíblia, ela é a missão de pregar o Evangelho eterno a todas as pessoas, fazendo discípulos de todas as nações. E se pudéssemos resumir em uma palavra, essa palavra é salvar. Nós somos um movimento profético com a intenção, com o objetivo de salvar as pessoas. No nosso território, eu quero mostrar para você como tem sido o crescimento do número de pessoas que estão chegando na nossa igreja, porque elas precisam ser salvas. Muito bem, amigos. O pastor Max bem mencionou essa questão do processo de salvação. Estamos felizes porque a igreja aqui no Planalto Central tem crescido bastante. Você consegue perceber aí nesse gráfico os números de batismos realizados em nosso campo, no ano passado e neste ano. E este ano, se você observar, as barras vermelhas indicam um alto crescimento. Isso nos dá o número de 1.552 novas pessoas batizadas somente em 2019. Nos leva a quase um índice de 80% de crescimento, ou seja, muitas pessoas estão chegando, muitas pessoas estão sendo atraídas para a salvação em Cristo Jesus. E louvamos o nome de Deus por isso. Mas eu gostaria que você agora observasse esse gráfico de uma outra perspectiva. 1.552 batismos representam 1.550 novos membros, 1.552 novas pessoas, pessoas que precisam ser cuidadas, precisam ser ajudadas, precisam serem levadas a um processo de maturidade espiritual, tá certo? E para isso é importante nós nos fazermos a seguinte pergunta: como é que nós vamos cuidar deles? O que é que nós vamos fazer com essas novas pessoas? Estes homens, essas mulheres, estes jovens, adolescentes que estão sendo batizados em nossa igreja. Amigo, então a pergunta correta é essa. A pergunta que tem que estar no seu radar é isso. O que nós vamos fazer com essas pessoas que estão chegando, que já tomaram a decisão, que já foram batizadas? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o batismo não é o fim. O batismo é parte de um processo de discipulado para levar essas pessoas para a maturidade em Cristo. Então, como que nós vamos responder essa pergunta? O que eu vou fazer com essa pessoa, com esse novo membro, que é como se fosse uma criança, que é como se fosse um bebê espiritual que entra hoje na nossa igreja? Eu quero ler um texto para você, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2, diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O crescimento espiritual é algo fundamental na vida do novo batizado. E sempre que nós olhamos para uma pessoa recém-batizada, você precisa olhar que ele é um bebê, ele é alguém que está começando, ele é alguém ainda frágil. E para alguém frágil, a palavra certa é cuidado. Essa pessoa precisa ser cuidada, essa pessoa precisa ser acompanhada, essa pessoa precisa
ser ajudada a dar os seus primeiros passos. Então, a igreja, de certa forma, ela tem que ter um compromisso em oferecer para estes condições ideais, as melhores condições para crescer e depois iniciar a sua própria família. Porque toda pessoa que cresce, ela cresce para iniciar uma nova família, para se reproduzir. Então, esse é o objetivo. Cada pessoa que está entrando na igreja, que está sendo batizada, ela é um bebê que precisa crescer, para que em breve possa formar uma família espiritual, para que ele seja o núcleo do desenvolvimento de outras pessoas. Olha esse texto do livro Evangelismo, página 337. Os novos conversos precisam ser instruídos por fiéis instrutores da palavra de Deus. Para quê? Para que cresçam. Olha essa palavra que Ellen White menciona. Para que cresçam no conhecimento e no amor da verdade e se desenvolvam, outra palavra-chave, até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Eles devem ser agora cercados pela influência ou pelas influências mais favoráveis para o crescimento espiritual. E, meu amigo, essa influência, quem vai cercá-los com essa influência são pessoas. Você é a pessoa responsável por catalisar esse cuidado, esse desenvolvimento desse novo membro, né? Efésios capítulo 4, verso 15, vai lá na tua Bíblia e você vai ver que Deus deixa muito claro esse desenvolvimento espiritual que cada um de nós pode ter, que cada um de nós deve ter. Efésios capítulo 4, verso 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Cristo é o cabeça, é nele que nós devemos crescer. Então, meus amigos, se tem uma coisa maravilhosa na igreja, é que ninguém cresce sozinho. A caminhada rumo ao céu não é uma caminhada solitária. Então você precisa de pessoas, você precisa de amigos e principalmente aqueles que estão nascendo agora, precisam do cuidado de outros que já estão há mais tempo na estrada. Por isso que o nosso sonho como igreja é que sejamos uma igreja que possa prover as melhores condições para um novo converso crescer em Cristo. E para crescer em Cristo, nós devemos olhar como final esta pessoa, esse novo membro, se tornando um missionário. Na qualidade de líderes, aí vem a pergunta, a segunda pergunta desta conversa. Como nós podemos fazer isso? Nós temos a grande responsabilidade de providenciar todas as condições para que esses novos membros, esses novos conversos, esses novos amigos, eles cresçam, amadureçam, se desenvolvam e finalmente se tornem maduros em Cristo. Vejam esse texto de Ellen White. Os novos conversos necessitam ser atendidos com vigilante atenção, auxílio e animação. Não devem ser deixados a si mesmos. Eles devem ser instruídos com relação aos seus deveres, ser tratados bondosamente, conduzidos e visitados. Essas almas necessitam do alimento dado a seu tempo. Quando almas se convertem, ponde-as a trabalhar imediatamente. Quero chamar a sua atenção para essas 3 palavras em destaque: instruídos, visitados e trabalhar. Isso nos leva a 3 palavras-chave nesse processo de maturidade dos nossos conversos em Cristo. Instrução, visitação e ação. Ou seja, para que uma pessoa cresça, amadureça e se torne um cristão maduro em Cristo, precisa de instrução, visitação e ação. E eu gostaria, junto com o pastor Max, também que mencionar algumas coisas do ponto de vista prático. Como é que esses novos conversos se tornam pessoas instruídas, visitadas e também colocadas em ação? Em primeiro lugar, quero destacar essa palavra, instrução. Em que o novo converso precisa ser instruído? Bem, você deve imaginar que um novo converso, esse novo membro, precisa ser instruído acerca da sua espiritualidade, como fazer um culto familiar, aprender a estudar a Bíblia, o Espírito de Profecia, saber praticar a oração continuamente e também fazer parte dos cultos da igreja, como funciona essa dinâmica de ir para os cultos na igreja. Um outro aspecto tem que ver com o estilo de vida. Você sabe, nós, quando deixamos as práticas que o mundo oferece e passamos a seguir a Jesus, existe um estilo de vida esperado. Cuidado com o corpo, o vestuário, a questão da higiene mental, uma recreação equilibrada, porque o Senhor também nos permite ter essas atividades,
relacionamento nos pequenos grupos, mas eu quero destacar duas coisas importantes aqui: a administração financeira e a guarda do sábado. A parte financeira de uma pessoa influencia a sua vida espiritual. Você sabe, nossos membros precisam ser instruídos acerca da devolução dos dízimos e também das ofertas. Além disso, tem a questão da guarda do sábado. Que horas o sábado começa? Que horas ele termina? O que podemos fazer no sábado? O que falar no sábado? Para onde ir no sábado? Essas coisas, os novos conversos precisam também ser instruídos. Um terceiro aspecto é também ensiná-los como serem missionários, a sua experiência missionária na prática, aprender a testemunhar, a saber usar os dons e ensiná-los a serem um ganhador de almas, como todos nós sabemos. Um quarto aspecto tem que ver com os pilares da nossa fé. Você sabe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é mais uma igreja, é um movimento profético, como já foi mencionado aqui. E nós temos algumas doutrinas diferenciadas, biblicamente falando: Jesus no santuário, o sábado, a mortalidade da alma, o testemunho de Jesus e a nossa sublime esperança, que é a segunda vinda de Jesus. E para fechar esse bloco sobre instrução, também tem que ver com a nossa cultura, o nosso dia a dia adventista, os nossos ritos e cerimônias. Por exemplo, o que um novo converso pode fazer em relação para ele entender como é que funciona o batismo, a Santa Ceia e outras coisas que funcionam no dia a dia como um adventista. E também termos e expressões. Por exemplo, vamos guardar o sábado, nós temos a serva do Senhor. Enfim, são termos peculiares que eles também precisam ser ensinados. Portanto, o novo converso, ele precisa adquirir ou fortalecer a sua identidade adventista. Bem, amigos, então vocês viram que a questão da instrução ela é fundamental. Muitas vezes o novo converso, ele, apesar de ter feito o estudo bíblico, existem coisas a serem confirmadas. E a melhor maneira de você poder confirmar isso é através da visitação. Ellen White mostra que a visitação é um ponto fundamental no desenvolvimento do novo membro. Olha o que o texto de Evangelismo, página 337, diz: a obra não deve ser abandonada prematuramente. Vede que todos estejam esclarecidos na verdade, firmados na fé e interessados, como o apóstolo Paulo, visitai-os com frequência para ver como vão, porque eles tinham todo o seu mundo no mundo. Agora eles têm todas as suas atividades na igreja, então esse é um processo que não é automático. Ele necessita de cuidado, ele necessita de atenção. Essas pessoas precisam ser visitadas. E você, como líder de igreja, você como ancião de igreja, diretor de escola sabatina, líder de pequeno grupo, amigos, nós precisamos retomar esse aspecto fundamental da vida cristã e da liderança cristã que chama-se visitação, ok? Depois da visitação, um terceiro ponto é a ação. A gente acredita que a melhor forma de cuidar de uma pessoa não é simplesmente instruí-la e nem mesmo visitá-la, mas tanto a instrução como a visita deve estar focado nessa palavrinha ação. A pessoa precisa estar em ação, ela precisa testemunhar daquilo que ela já aprendeu. Eu me lembro muito bem de quando saía junto com a minha avó para dar estudos bíblicos. Então eu ia aprendendo junto com ela, então você precisa mostrar para ela como faz, como ela vai agir para desenvolver-se espiritualmente. E aqui nós temos alguns pontos, alguns pontos, levar a pessoa a dar um estudo bíblico com você, ou fazer com um novo converso, com a nova geração de conversos, uma dupla missionária, alguém já mais maduro com alguém menos maduro, formar uma dupla missionária, fazer o evangelismo com publicações, entregar um livro, não é? Fazer uma visita para atender a necessidade de alguém através de ações sociais, ir atender uma pessoa carente e fazer uma visita para um enfermo. E todos os ministérios com ênfase missionária são ministérios muito caros, muito importantes para esses novos conversos. Mais um texto: os que se acham mais ativamente empenhados em fazer com interessada fidelidade sua obra de ganhar almas para Jesus Cristo são os mais desenvolvidos em espiritualidade e devoção. Então, meus amigos, essa palavra cuidado, a gente tem falado muito de gente cuidando de gente, ela não é uma palavra passiva. Ela não é uma palavra que me leva a estar parado sendo cuidado como algo paralisado. Não, pelo contrário, a melhor maneira de você cuidar de uma pessoa espiritualmente falando é ajudá-la a agir, ajudá-la a estar em ação. E por falar em ação,
vamos dar uma olhadinha de como nós podemos, como isso funciona na prática e como nós podemos articular isso dentro da igreja através de 3 estruturas. A primeira estrutura é a escola sabatina e você sabe, um dos objetivos, ou melhor, o principal objetivo da escola sabatina é o ensinar, é o ensino. Todas aquelas coisas que nós apresentamos antes, ela deve e pode ser ensinada através da escola sabatina. Um outro ponto é através do pequeno grupo. O pequeno grupo, ele é um ambiente de pastoreio. E dentro da analogia do bebê, ele é o ambiente, é aquele quartinho do bebê preparado para poder cuidar dele, para que ele seja atendido nas suas necessidades básicas. Então, o pequeno grupo ele é fundamental nesse processo de discipulado. E também o ministério pessoal, mobilizando essa pessoa a trabalhar para alcançar outras pessoas. Quando essas 3 estruturas trabalham de forma complementar e harmonicamente funcionando, nós com certeza vamos utilizar a igreja para fomentar o desenvolvimento dessa nova geração. Pois bem, amigos, agora caminhando para o final do nosso diálogo, eu quero deixar aqui algumas dicas importantes, porque os conceitos vão sendo apresentados, são conceitos bíblicos, conceitos proféticos, que fortalecem a nossa crença de que os nossos novos membros precisam ser trabalhados, cuidados e levados a essa maturidade. Então, eu quero deixar 4 dicas. Primeiro, busque com a secretária da sua igreja a lista das pessoas que foram batizadas na sua igreja já este ano. Um grande número de igrejas já teve programas de batismo, cerimônia de batismo este ano. E é possível que depois desses 7, 8 meses já tenha se passado e você não tenha se apercebido a necessidade de começar a fazer um trabalho com eles. Então já busque com a sua secretária, com o seu secretário, quem são as pessoas que foram batizadas. Segundo lugar, assim que você tiver esses nomes em mãos, já providencie para que todos sejam visitados o mais rápido possível. A visita pode ser feita por líderes como você, por familiares também, que podem também ser líderes. Enfim, o mais importante é que esse grupo precisa ser o mais rápido possível visitado com esse propósito de fortalecimento espiritual. Em terceiro lugar, a visita que vai ser feita deve ser feita para encorajamento espiritual e já fazer um convite especial para que esse novo converso participe de uma classe especial ou na escola sabatina e também participar de um pequeno grupo na sua igreja. Note, como foi bem mencionado aqui, que tanto a escola sabatina quanto o pequeno grupo, eles estão alinhados, um complementando, ajudando um ao outro nesse processo de maturidade do novo membro. E a minha última dica para você é que o líder da classe da escola sabatina ou o líder do pequeno grupo, observe bem, deve ser alguém espiritual, atencioso, didático e promova o envolvimento e a ação do novo membro. Não basta ser simplesmente uma experiência de transmissão de conhecimento, tem seu lugar e sua importância, mas é importante colocar essa pessoa, o líder, colocá-lo com essa sintonia de buscar o desenvolvimento, colocar em prática, levar esse novo converso a praticar o que ele está aprendendo. Uma pessoa atenciosa, amorosa, cuidadosa, vai com certeza ajudar neste processo de maturidade dos novos membros. Está profetizado. Você acredita nisso? Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e os sinais e maravilhas seguirão os crentes. Nós fazemos parte desta última geração, a geração de pessoas que quer, e eu acredito que temos tudo para ser a geração que vai ver Jesus voltar. E, querido líder, nós entendemos que para trazer uma pessoa para Cristo é muito mais, vai muito além de trazer uma pessoa para a igreja, vai muito além de dar um cargo para essa pessoa na igreja. Nós acreditamos que quando nós ganhamos uma pessoa para Cristo, nós ganhamos primeiramente para nós. Nós trazemos essa pessoa para a nossa vida, nós nos responsabilizamos por ela e nós tornamos essa pessoa uma cópia daquilo que nós somos, a cópia do missionário que nós somos ao termos trazido essa pessoa aos pés de Cristo. Eu queria, de verdade, que você, líder da Associação Planalto Central, tivesse esse assunto do crescimento em Cristo como algo fundamental. Não basta nós batizarmos muitas pessoas, nós queremos batizar muito mais pessoas do que nós estamos batizando.
Ellen White fala que vai haver 100 conversões onde só há uma, quando toda a igreja se envolver. E nós temos visto isso acontecer. Muito mais pessoas vão começar a chegar-se a nós, ouvindo a mensagem do Evangelho Eterno, que é a mensagem adventista. Mas para isso, amigos, nós temos que ter uma estrutura, nós temos que ter pessoas espirituais consagradas que ajudem esta nova geração de conversos a se tornarem maduros em Cristo, a se tornarem pessoas que vão se multiplicar depois em novos conversos, em novas pessoas, para que Jesus Cristo possa voltar o mais rápido possível. Deus te abençoe e a gente vai estar em breve conversando um pouco mais sobre outro assunto especial. Deus abençoe e que Ele possa estar contigo cada dia na sua jornada espiritual. Um grande abraço para você, líder.